Davi. Não é verdade? Ele era desprezado por todos. E as ovelhas que ele tomava conta não eram as melhores. Talvez essa seja a tua situação. Talvez você esteja vivendo uma situação o qual não é aquela que você quer, ou não é aquela que você imaginava. Mas se você permanece fiel com Deus, se você mantém a sua fidelidade para com Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai te honrar. Amém? E diz assim então, tomou Samuel, o que ele tomou? O chifre de quê? De azeite. Hoje, todo segundo domingo a gente unge os dizimistas. E hoje eu falei que ia ser diferente. O que nós temos na mão? Hein? Um chifre. Esse chifre está cheio de quê? Azeite. Amém? Eu vou ungir você. Está aqui, ó. Tomou Samuel o chifre e ungiu o chifre com o azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Amém? Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E eu quero que Deus faça a diferença. Você sabe que nós estamos vivendo, principalmente aqui no nosso país, mas não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. A crise tem atingido muita gente. Sim ou não? Olha, se você anda por aí, trabalha andando em alguns lugares, você vai ver que tem muitas lojas fechando. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, ele falou, só na minha firma essa semana foram mandados 100 embora. E você tem ouvido falar de desemprego? Quem tem ouvido falar? Quem conhece alguém que perdeu o emprego? De repente você conhece alguém. E a crise existe. Mas eu creio num Deus que faz diferença. Amém? Eu creio num Deus. E esse Deus fez diferença na vida de Davi daquele dia em diante. Quem conhecia o Davi? Ninguém. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou dele. E a primeira coisa que ele fez, foi ser convocado para expulsar um espírito maligno que se apossava de Saul. Você sabe que Saul tinha um espírito maligno e não tinha nada que o desse sossego. Então ele chamou Davi. Davi tocava a harpa e o espírito maligno saía. Você veja que ele já tinha autoridade até sobre os espíritos malignos. Porque quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, até os espíritos imundos se curvam diante de você. Amém? Amém? Se o Espírito de Deus está sobre você, não há mal que vai atormentar a sua vida, porque o poder de Deus está em você. Não quer dizer que você não vai enfrentar lutas. Não estou dizendo isso. Não quer dizer que você não terá problemas. Não. Aí eu estaria enganando você. Você vai ter lutas, você vai ter problemas, e muitas vezes você vai ter que ser como Davi. Vai ter que enfrentar um gigante. Porque depois Davi enfrentou um gigante. Sim ou não? Mas quando ele enfrentou o gigante, ele teve medo de enfrentar o gigante? Não. Por que ele não teve medo? Porque dentro dele havia uma certeza. Qual a certeza? Deus é comigo. Um dia eu venci um urso. Um dia eu venci um leão. E não é esse gigante, esse filisteu incircunciso que vai afrontar o exército de Deus vivo. Eu vou lá e vou vencê-lo também. E ele venceu o gigante? Venceu o gigante. Em nome de Jesus, eu vou ungir você. Todos vocês. Pastor, eu sou dizimista. Eu preciso dessa unção. Todos.
Se você trouxe seu dízimo, você vai colocar hoje, eu queria que pegasse por favor o alforje, você vai colocar dentro do alforje. Se você não trouxe também, não tem problema, nós vamos ungir todos os dizimistas, independente se você trouxe ou não o seu dízimo, todos serão ungidos. Amém? Amém. Você crê nesse Deus, no mesmo Deus que veio sobre Davi? Quem crê? Então, curve sua cabeça, por favor. Meu Deus e meu Pai, nós cremos no mesmo Deus do passado. Eu creio no Deus de Davi. Eu creio no Deus de Daniel. Eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu creio no Deus que quando o Davi recebeu a unção diante dos seus irmãos, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E eu quero, meu Pai, que quando eu ungir o alto da cabeça de todo o teu povo, venha acontecer uma diferença, ainda que nós venhamos enfrentar uma crise, porque, meu Pai, as previsões para o ano que vem são previsões de crise, previsões de que será pior do que o ano que está se findando. Mas eu creio, meu Pai, que haverá uma diferença. Havia diferença. Quando Davi ia para a batalha, o Senhor ia com ele, e ele voltava vencedor de todas as suas batalhas, ao ponto de todo o povo, das mulheres de Israel, gritarem que Saul venceu milhares, mas Davi 10 milhares, porque o Senhor era com Davi. Então o Senhor também será com este povo que está aqui. O Senhor será com esta igreja. O Senhor será com estas pessoas para fazer diferença. E ainda, meu Pai, que tenhamos que enfrentar um gigante. A partir de hoje, nós não teremos medo de gigante. Por maior que ele seja, ele vai cair, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Você crê? Sim ou não? Então, como nós não temos tanto espaço, venha primeiro um lado, depois vem o outro, para não ficar meio embaralhado, né? Então venham, por favor, aqui na frente, todos vocês, venham receber a unção. Se você trouxe o dízimo, pastor, eu trouxe a minha oferta também. Pode trazer também a sua oferta e colocar aqui no alforje. Deus,